tu falou sobre Jesus Cristo e me veio à memória Jeremias, cara. Acho que Jeremias foi um dos profetas que mais sofreram com essa questão de falsos profetas, cara. Por quê? Porque o cativeiro ele tinha uma duração, ele tinha um certo tempo de duração, o cativeiro babilônico. E os profetas, né, os falsos profetas queriam dizer não, que aquilo ali ia passar. Então Deus ele levanta Jeremias para dizer, não, Jeremias, fala para esse povo que não vai passar, eles vão ter que cumprir esse tempo determinado pela minha palavra. Ou seja, está sempre gente, vai se levantar no nosso meio, gente, para dizer que aquela palavra ali não era para ser pregada, irmão. Sim. Sempre, é bíblico. Verdade. Ou não, pastor? Isso aí. Mas eu vejo também como uma forma de carinho dela. Com certeza. Com a mulher e com quem está fazendo a coisa errada. Volta para o alinhamento. Né? Eu estou confrontando, estou expondo, você sabe quem é você, então volta, para de fazer o que fazia, volta para os trilhos, volta para a palavra, volta para a verdade. É o que o pastor falou, ela estava falando para a nossa comunidade. Aí pegam é isso aí. Tira fora de contexto, joga lá para fora e bota política, bota... E as pessoas confundem também o que é amor, né? Porque amar não é você passar a mão em cima dos erros, né? Amar é você... falar a verdade, né? Quando você ama alguém, você não quer que essa pessoa sofra. Então, você fala a verdade para que a verdade seja um remédio para que ela ande no caminho certo. Exatamente. Então, as pessoas acabam confundindo algumas coisas e o próprio Jesus que se entregou por nós é o maior exemplo de amor, mas também é um exemplo de alguém que sempre se manifestou com a verdade, né? Dentro desse assunto aí da Lina Raquel, eu queria saber do Senhor. As suas pregações são pregações fortes, né? Pregações de repreensão, pregações fortes, mesmo eu gosto. O senhor já sofreu esse tipo de retaliação, principalmente no nosso meio, né? Tem pessoas que não concordam com a forma que o senhor prega. Já passou por essa situação? Quando eu era um pouco mais novo, eu até passava mais episódios com cobranças, com constrangimentos. Depois que o ministério se consolidou, diminui um pouco, porque hoje as pessoas elas passam a respeitar um pouco mais a sua história, né? Então eu já passei, lá atrás eu passei muito, né? Só que a sociedade ela vive constantemente em mudanças, né? A sociedade ela vive mudando e a palavra de Deus ela não muda. E quando a gente começa a trazer os valores e fazer esse papel de alinhamento, como eu volto a dizer, a voz profética, uma palavra que confronta, que fala que a pessoa precisa mudar numa sociedade que já está comum viver na Babilônia e trazer os valores da Babilônia para a igreja, você acaba caminhando um pouco sozinho, mas você entende que você está baseado na palavra de Deus. Então, assim, hoje não tantos ataques quanto antes, por causa da história que eu já construí, né? Mas volta e meia, com certeza, eu já passei momentos assim difíceis, pessoas que não gostam. Eu tive numa igreja pregando uma vez, né? Eu estava em cima do altar e eu preguei contra a bajulação. Eu falei de pastores que eram bajulados, falei com base bíblica, não foi uma opinião pessoal. Sim. E que quando as capas de profetas mentirosos começaram a cair, caíram de cima para baixo. Eu falei que Deus trata primeiro com o altar para depois tratar com as pessoas que estão embaixo, né, na igreja. E o pastor deu um grito no meu ouvido e falou assim, para de pregar, aqui não prega esse tipo de mensagem. Porque ele não gostou daquilo que ele ouviu. Uma mensagem endereçada ao coração da liderança. E na verdade eu não falei que eram para os líderes, mas eu apliquei com base na palavra. E quem estava vivendo essas mordomias, que não queria perder a bajulação, que não queria perder o seu palácio, que não queria perder a glória, que queria continuar, porque tem muitas pessoas que sentam na cadeira de um púlpito como se fosse o seu trono, eles são o rei da igreja, e você não pode confrontar, você não pode falar a verdade, então para eles você é um inimigo, se você chega e fala, você não vai voltar nunca mais, mas como eu não tenho compromisso com o homem, eu sempre tive compromisso com Deus, eu sempre falei a verdade. Eu lembro de uma vez no ano de 2019, quando eu estava no meu escritório orando, e Deus disse assim para mim, olha, eu vou afiar a espada que vai sair da sua boca. E tem lugares que você vai uma vez e nunca mais vai voltar. E realmente isso aconteceu. Tem lugares que eu fiz inimigos. Não por causa da minha personalidade, mas por causa da mensagem que Deus me deu. E no tempo que a gente está vivendo, a gente pregar sobre assuntos
que a política não concorda, assuntos polêmicos, você faz inimigos. Total. Você pregar contra a prática da homossexualidade, você pregar sobre esses assuntos assim que contra o aborto, contra alguns aspectos de leis morais, você vai gerar inimigos até mesmo dentro da igreja. Mas a verdade, ela tem um lado, né? Verdade. E a gente precisa falar aquilo que Jesus nos ensinou a falar. É verdade, com certeza, É isso pastor. aí. E pregar sempre